Eu sou Lilian Ancona e você está no Circularte Educação. E essa é a segunda aula do curso Os Elementos da Cena Teatral, que hoje vai abordar a questão do figurino. A gente vai olhar como é que o figurino impacta, qual é o sentido do figurino dentro de uma montagem teatral. Eu lembro a vocês que esse curso só está acontecendo porque a gente tem o programa de apoio ao Circularte Educação. Esse programa é um programa no qual você pode participar apoiando com 5, 10 ou 30 reais. E esse apoio é o que faz com que, em alguns momentos, todo mundo ganhe, como é o caso deste curso. Isto é, quando a gente atinge uma meta, todo mundo ganha. E a primeira meta foi alcançada e esse curso está sendo gravado e publicado para que todas as pessoas possam aproveitar. Então, vai no link, apoie o Circularte da maneira que você puder. Voltando aqui para o figurino, o Jean-Jacques Rubini fala a seguinte frase: o figurino deve ser considerado como uma variedade particular do objeto cênico, pois se ele tem uma função específica, a de contribuir para a elaboração do personagem pelo ator, constitui também um conjunto de formas e cores que intervêm no espaço do espetáculo e devem, portanto, integrar-se nele. Essa fala do Rubini, ela traz uma questão muito importante, que é a gente pensar nessa dupla função mesmo que o figurino tem. Ao mesmo tempo que ele vai auxiliar na construção do personagem, ele também faz parte desse todo que o espetáculo teatral é. Então, ele precisa ser pensado dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão de um todo da montagem teatral, no qual todos esses elementos dialogam entre eles. A imagem que eu trago aqui nesse slide é a imagem do espetáculo O Mistério de Irma Vap, nessa montagem com Marco Nanini e Nela Torraca, no qual existem inúmeros figurinos, muitas trocas de figurinos. É uma peça muito engraçada e o figurino é um aspecto fundamental para que essa peça possa acontecer. E aí eu trago essa pergunta que é o figurino que caracteriza o personagem? Por que eu trago essa pergunta? Porque muitas vezes, principalmente em montagens que não são profissionais ou em montagens de baixa qualidade, né, que são profissionais, mas são de baixa qualidade, a única coisa que a gente tem é o figurino e não o personagem, né? O que eu quero dizer com isso? O que caracteriza o personagem é o trabalho do ator, nos seus gestos, na sua fala, nas suas expressões, nas suas diferentes entonações. É isso que vai construir o personagem. E aí você poderia estar me dizendo, bom, se é isso, para que a gente está falando sobre o figurino? A gente está falando sobre o figurino porque, embora o trabalho do ator e da atriz seja o cerne da construção do personagem, o figurino, a maquiagem, os adereços, eles também vão fazer parte dessa construção. Então, não é que o figurino não caracterize ou não ajude muito na construção desse personagem, mas é que só o figurino não constrói personagem nenhum. Então, é importante a gente entender que a própria construção do figurino, a montagem dele, vem junto com a do trabalho do ator na construção do personagem, né? Eu não posso ter um sem o outro. Aqui, a Rosiane Muniz, que é uma figurinista, fala o seguinte: no teatro, quando se pretende montar uma determinada peça, inicia-se um processo de estudo da época retratada no texto e nas personagens. Qual a situação política, econômica e social vigente? Qual a religião predominante no contexto? Segundo o professor de dança James Pond, para se criar uma roupa cênica,
é necessário questionar que tipo de trabalho as pessoas retratadas no texto realizavam, como se locomoviam ou se alimentavam. Enfim, proporcionar um conhecimento mais profundo da personagem e como isso afetará a maneira de atuar e de se movimentar do ator. Esses dados são importantes e fundamentais para o trabalho de toda a equipe de criação de um espetáculo, e o figurinista não fica ausente desse processo. Essa fala dela é muito importante para que a gente pense que, evidentemente, quando eu tenho, principalmente quando eu tenho um espetáculo de época, ou seja, mesmo que não seja um espetáculo de época, ele sempre é de época, né? Mesmo que seja dos dias atuais, eu sempre tenho um contexto que permite a criação dessas características do personagem. E a criação do figurino, ela vai dialogar com tudo isso. Ela vai dialogar tanto com a época, as condições sociais, a condição econômica, a situação política, os elementos que eu quiser, que eu entender como relevantes para colocar na construção do meu espetáculo como um todo e do figurino desses personagens. E aí eu trago a imagem, né, de um desses aspectos, que é exatamente a caracterização de uma época. Claro que se a plateia é uma plateia que tem informações sobre as diferentes épocas e as diferentes roupas das diferentes épocas, na hora que eu chego com um figurino específico, eu coloco já a plateia naquele momento. Então, eu preciso não só entender sobre a época no qual se passa o espetáculo, mas eu preciso também saber para quem eu apresento esse espetáculo, né? Porque do contrário, dificilmente a plateia vai entender esse signo. Mas eu tenho algo que é muito fácil de que a plateia entenda. Se eu chego numa cena com uma roupa como essa, talvez pouca gente saiba dizer exatamente de quando é, mas a maioria das pessoas saberá dizer que a peça não se passa no século XX nem no século XXI. Também saberá dizer que ela não se passa nos tempos das cavernas. Enfim, tem algumas informações que podem ficar dúbias, que podem ficar que a plateia não saiba dizer exatamente, mas que ela sabe dizer que não é de hoje. Então, ainda que não consiga caracterizar com precisão, o figurino vai dar pistas sobre uma determinada época. Aqui a gente tem uma caracterização que é de época, mas é também de lugar, né? Então é interessante a gente pensar como que na hora que eu trago um elemento muito específico, né? Nesse caso é uma ópera, e se passa em Sevilha, na Espanha, eu vou ter diferentes elementos desta cultura que vão fazer parte, né? E aí o figurino vai dialogar. Vejam que se você olha o figurino anterior e o figurino das mulheres que estão nessa imagem, você vai identificar que nem lá nem cá é a época atual, né? A montagem é atual, mas a época na qual se passa a história não é. Outra caracterização possível é uma caracterização de idade. Vejam que aqui a gente tem uma referência explícita à infância. Por que a gente tem uma referência explícita à infância? Porque é um figurino cheio de cores, com vários elementos que dão movimento, que tem uma alegria gritante em toda a sua montagem, que traz uma ruptura, quer dizer, não existe uma perna de uma cor, a outra perna é de outra cor. Então, eu tenho, no caso do figurino da mulher, eu tenho aí vários elementos que fazem com que eu saiba que esta pessoa adulta, essa atriz
está representando uma criança. Eu não acho que ela é uma criança. Claro, porque para isso eu precisaria não ter nenhuma noção, mas eu entendo que ela está representando uma criança ou que ela está falando sobre o universo infantil. Um outro aspecto que o figurino poderá caracterizar é uma profissão ou uma função, né? Então, aqui, por exemplo, a gente vai ver esse personagem do espetáculo Il Pescatore, que é um pescador, que vai estar com um figurino que vai trazer elementos da pesca, né? Claro que a cena mostra ele pescando, mas uma vara de pescar pode ser já um dado importante. Mas se eu puser uma pessoa com uma vara de pescar na mão e um terno, dificilmente eu vou achar que é um pescador, porque mesmo uma pessoa que pesque e que nos seus horários de trabalho trabalhe de terno, na hora que ela vai pescar, normalmente ela não vai de terno, né? Então, mesmo que não seja um pescador como profissão, pode ser um pescador naquele momento, né? Naquela situação. Então, as roupas dão essas informações que permitem que a gente identifique quem é, o que a pessoa faz ou qual a função dela naquela cena, naquele momento, naquela peça de maneira geral. Aqui a gente vai ter uma outra possibilidade, que é um figurino que faz referência a outro personagem, né? A gente tem personagens no cinema, no teatro, que são personagens muito conhecidos, né? Ou pessoas que são muito conhecidas e que viraram uma referência, quase que um personagem, no sentido de que são pessoas que têm uma roupa muito marcante, né? Tem um jeito de pentear o cabelo muito marcante, enfim. Nesse caso, é uma referência ao Charlie Chaplin e o figurino, né? O chapéu, o bigode e a cor preta, veja que não é que é exatamente igual ao Chaplin, não é o figurino que o Chaplin usava, né? Não é o figurino do Carlitos nos filmes feitos por ele, mas é uma referência que faz com que, no momento que eu olhe para isso, eu identifico que ele está representando o Carlitos, do Charlie Chaplin. E aí, vale a pena a gente fazer uma pergunta que é: todos os figurinos são realistas? Todos os figurinos falam de um teatro no qual eu reproduzo a realidade exatamente como ela é? Claro que eu já coloquei propositalmente uma imagem aqui que mostra que não, né? Mas vamos tentar entender melhor o que significa isso e quais são essas possibilidades. Veja, eu posso ter um figurino como esses que a gente está vendo aqui, no qual a temática do espetáculo é o que mobilizou a criação do figurino. Então, é um espetáculo que vai falar sobre bolas, né, que chama Horas Bolas, e que a bola é a temática que faz parte, que trabalha toda a questão do movimento relacionado aí, é muito importante o movimento desse espetáculo, e o figurino é de pessoas vestidas de bolas, né? Então a gente vai ter aí a bola como um ícone muito forte na construção do figurino, né? E aí não é mais um figurino que eu reconheço, essa pessoa é uma bola. Não, ela não é uma bola, né? O figurino está fazendo menção a um tema, a uma coisa que norteia, a um aspecto que norteia o espetáculo, mas não é mais uma identificação de um personagem, né, que eu sei exatamente, é tal pessoa, ou é tal, né, tem tal função. Aqui, de novo, a gente vai ver um outro figurino que vai fazer menção a um aspecto da montagem, né? E não, né, nessa montagem da Companhia Cisne Negro.
e não a um personagem específico. E o que nos faz ter certeza disso, claro, poderiam ser vários personagens fazendo, vários atores fazendo o mesmo personagem, né? Mas o que nos faz ter certeza disso é também essa presença desse mesmo figurino em diferentes atuações. Aqui a gente tem uma outra solução ainda, que é um figurino para o espetáculo História de Lenços e Ventos, feito pelo Grupo Vento Forte, que faz menção a toda essa temática dos lenços e dos ventos, né? E também há uma temática presente nesse espetáculo, que é o tema da liberdade. Então, o figurino ele tem uma função de que eu possa identificar nessa composição visual os vários elementos que estão presentes dentro das histórias, dentro da história, né? Dentro da narrativa da peça. Então, ainda que não tenha um único aspecto sendo trabalhado, eu vou ter diferentes personagens com diferentes figurinos, mas eu tenho também algo que diz respeito ao todo dessa montagem. E aqui é um outro exemplo que faz com que a gente possa pensar em outros aspectos. É uma montagem de um Romeu e Julieta, feito pelo Grupo Galpão, mas vejam que interessante, que o Romeu usa joelheiras, e eles dois têm o rosto pintado, parcialmente pintado, como um clown, como um palhaço. Então, ainda que os figurinos dialoguem diretamente com a época no qual viveram, né? Viveram esses personagens, como eu e Julieta, né? Com a época no qual viveu Shakespeare, que é 1600 principalmente, eles não são exatamente um figurino realista, porque eles vão fazer menção a vários aspectos, inclusive ao universo presente em Minas Gerais, que é onde o espetáculo foi criado, né? Que é onde vive o Grupo Galpão. Então a gente vai ver outros elementos fazendo parte da composição desse figurino. E aqui a gente tem um outro aspecto ainda a ser considerado, que é um figurino que promove um movimento, um figurino que faz com que a movimentação das atrizes dançarinas sejam vistas também por meio do figurino. É um figurino que, de alguma maneira, deforma o corpo. Não que a gente não veja o corpo, mas esse corpo está ampliado nessa pena ou nessa coisa que vai em cima da cabeça, nesses véus que vão nos braços e que são pendurados por todo o corpo, né? Nesse lenço que está por trás aí nesse cenário. Então, a gente tem um diálogo, né? E aí é muito evidente o que eu comecei a falar no início dessa aula, né? Como o figurino ele tem que dialogar com o todo do espetáculo. A gente vê aqui um diálogo muito claro entre o cenário e o figurino, entre os materiais do figurino e do cenário, para que essa peça possa falar sobre o que ela pretende. Então, o figurino ele pode também ter uma ruptura completa aí. Se eu olho para isso, eu consigo saber de que época é, qual é a função, quem são exatamente, que idade tem. Não, eu não consigo saber nada disso, mas eu talvez não precise saber nada disso. E isso não significa que eu não vou entender. É possível que esse figurino, para mim, que olha esse figurino, ele me fala da leveza, né? Claro, eu tenho uma influência imediata na hora que eu olho o nome do espetáculo, que eu sei que está falando sobre o Bach, o compositor. Então, me remete à música dele, né? Então, são possibilidades de leitura
que eu faço assim que eu olho para o figurino e sei o nome do espetáculo. Talvez se eu não soubesse o nome do espetáculo, eu só pensasse na leveza. Não faria referência ao Bach, com toda certeza não faria. Mas possivelmente me fizesse pensar nesse outro aspecto, nessa temática ou nessa questão que está por trás no diálogo que o espetáculo estabeleceu com as músicas do Bach. Então, a gente pode pensar muitas soluções possíveis na criação de um figurino. O Gabriel Vilela, que é também figurinista, depõe no livro falando que na Rua da Amargura ele usou muitos tecidos feitos de fibra natural. Os tons pastéis foram usados pela opção de trabalhar com reconstituições dos pigmentos da fibra e da trama dos judeus de Jerusalém. Isso pode não ter importância nenhuma sobre o impacto causado no espectador, mas para mim tem muita, pois reconstitui a pele de um ser humano, um pensamento e a filosofia de uma época, o que vale muito mais do que simplesmente reconstituir o corte de uma cinturinha fina. A textura de uma musseline, de um chiffon ou de um algodão cru determina um comportamento. E desde a caverna até os dias atuais, a roupa liga o homem ao seu pensamento e à sua evolução. E essa fala dele eu escolhi colocar aqui porque ela traz algo muito interessante, que é a gente pensar que mesmo que eu vá escolher um determinado figurino e que a plateia não vai perceber algumas coisas, ele precisa ser visto como algo que ajuda nessa construção do personagem. E esse dado ele é muito importante para a gente pensar como que eu vou construir o figurino numa montagem teatral. Como que eu vou fazer que esse figurino chegue ao espetáculo? Como que eu vou fazer que ele chegue ao trabalho do ator e da atriz? Porque se ele só chega no final, no momento de apresentar, eu não dou tempo para que ele faça parte, para que ele seja essa segunda pele, sabe? Para que ele seja a maneira do personagem se reconhecer também. Então, eu preciso criar uma forma de que o figurino dialogue com essa construção desse personagem. Isso vale para teatro profissional, mas isso vale também para apresentação amadora, para apresentação infantil, para qualquer apresentação. Porque, do contrário, o figurino atrapalha e não ajuda. Se o figurino só chega na hora da apresentação, de maneira geral, ele atrapalha, porque a pessoa não se encaixou naquele figurino. A atriz, o ator ou as pessoas, as crianças, os jovens, quando vão representar, eles precisam vestir o figurino, né? E isso não dá para ser feito assim, de última hora. Sabe, é igual sapato novo, que você resolve ir na festa com um sapato novo e você não sabia bem como ele era e você descobre que ele apertava no calcanhar, ou no dedinho do pé, ou no dedão, ou enfim, que ele te dava uma dor danada na sola do pé. Só que você já está na festa e não dá mais para tirar. É isso, um figurino que eu não experimento, que eu não ensaio com ele, que eu não vivencio, eu não crio o personagem com ele. É um figurino que pega no meu calo. É um figurino que me atrapalha, que faz com que os meus movimentos deixem de ser orgânicos, harmônicos, deixem de ter a qualidade que eu fui construindo no momento do ensaio e passem a ser movimentos ditados pelo figurino. O figurino passa a mandar na minha ação. E isso, o trabalho de construção do personagem não pode ter ninguém mandando. Tem que ser um trabalho de criação conjunta, né? No qual todo mundo vai junto para chegar na melhor solução possível.
Então, na hora que, caso você tenha um figurinista, ou mesmo que você seja um diretor, uma diretora, uma professora, um professor que vão criar um figurino para um espetáculo, façam isso junto com os atores, façam isso escutando o que eles têm para dizer, escutando o que as crianças têm para dizer, experimentando soluções, porque do contrário, o figurino vai atrapalhar e não vai ajudar. Aqui ficam algumas sugestões de bibliografias que você pode usar para se aprofundar. Existe bastante material na internet, é possível fazer buscas também, existe bastante material, então vale a pena entender um pouco melhor o papel do figurino, que foi mudando no decorrer do tempo e que hoje nos oferece bastante liberdade, né? Muitas opções diversas para que a gente crie espetáculos que tenham a nossa cara, o nosso corpo e a nossa roupa. É isso aí. Na semana que vem tem o próximo vídeo e você não vai perder. A terceira aula vai dar continuidade a essa formação. Até mais!